Bom dia, pessoal. Eu sou o Luiz Carlos Orsini, conhecido como Orsini, e eu estou aqui gravando para o Conapa, para o segundo Conapa, e eu vim aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, do meu dia a dia, e eu vou abordar vários temas. Eu vou falar sobre intuição, criatividade e improviso, e também vou falar sobre a ação do tempo nos jardins, ou seja, o que é importante na hora que você vai fazer um projeto e o que é que vai ficar para sempre nessa história e o que é passível de mudança. Primeiramente, eu vou falar com vocês sobre o projeto, né? Na hora que a gente vai fazer o projeto, quais são as coisas essenciais e primordiais e mais importantes desse projeto. A primeira delas é o relevo, né, a topografia que você tem que arrumar, que você tem que fazer, ondulações ou terraplanagens, taludes, etc. Isso é importantíssimo, tem que ser definido. Ele pode ser definido de improviso ou pode ser definido na técnica com projeto. A estrutura vegetal. A estrutura vegetal, eu digo que são as espécies arbóreas e as palmáceas, né, que são as partes altas do jardim, que são as perenes, as duráveis, que duram mais de 40, 50 anos, até 300, 400 anos, dependendo de espécies, vai até mais, isso não é o caso. E o traçado também, que é super importante, são as três coisas que vão permanecer para sempre num projeto bem feito, num jardim bem elaborado. Ou seja, isso você vai ter para sempre. Topografia, estrutura e traçado. E obviamente que essa estrutura ela tem que estar mais ou menos condizente com o ecossistema local para não haver muito impacto ambiental. Obviamente que se vai fazer um jardim temático ou uma coisa específica não tem nada a ver, é uma coisa diferente. Então, diante disso, você tem esses três elementos que são super estruturais no projeto paisagístico. E o resto é passível de mudança, é dinâmico, porque a ação do tempo, a ação das sombras, o que era sol virou sombra, as plantas que você projetou no início, as gramíneas, os arbustos, os maciços, as herbáceas, elas vão se deteriorando com o tempo, porque o início do jardim ele não tem sombreamento. Então, depois de, sei lá, 15 anos, 20 anos, 10 anos, dependendo das árvores e das palmeiras e da densidade de plantio, isso tem que ser alterado. Isso a gente pode comparar como se fosse uma decoração que não seja uma coisa clássica, porque geralmente as coisas clássicas elas duram mais tempo. Mas se você faz uma coisa muito conceitual e usando, por exemplo, móveis de época, assim, de momento, de moda e tal, então isso com o tempo vai deteriorando e a pessoa necessita de fazer um upgrade nisso, um upgrade na própria fachada da casa, da arquitetura, assim como no jardim também tem que ser feito upgrades. Bom, eu vou falar um pouco agora de criatividade, de improviso, e às vezes eu fico achando que eu estou um pouco na contramão da história, porque tem horas que eu largo de lado o projeto e nem olho para ele. Às vezes eu faço um projeto, eu tenho tudo na minha cabeça, obviamente que, como foi eu que fiz, eu não vou ficar olhando para ele. Como eu trabalho com grandes formatos, a minha especialidade são grandes formatos, obviamente que eu me sinto mais à vontade, trabalhando de uma forma mais ampla, assim, onde eu consigo ter um horizonte mais aberto, eu consigo enxergar lá na frente. O improviso faz parte demais do meu dia a dia e eu conto muito com as surpresas que a natureza oferece. Às vezes você faz um projeto que nem consta, por exemplo, que tem algumas pedras ou que tem algumas plantas que algum grupo de plantas que podem ser muito importantes no contexto final e principalmente na terraplanagem, que eu acho que é onde a gente viaja mais, onde eu viajo mais na terraplanagem. Vou dar um exemplo para vocês, que é muito interessante. Eu estava fazendo, no ano passado, uma fazenda, um jardim de 100 mil metros, e
eu tinha que fazer tudo muito rápido. Eu fiz tudo em um ano, sabe? 100 mil metros em um ano não é brincadeira. Porque não era só plantar grama, tinha cascata, tinha piscina natural, tinha praça, enfim, era uma coisa complexa. Então, no meio da confusão, a cliente, eu tinha feito o projeto e a cliente, assim, tipo, no início da terraplanagem, ela falou, olha, resolvi que eu quero enxergar a água lá do meu quarto. Então isso significou um corte de 7 metros mais ou menos, 7 eu não diria, de uns 5 metros de terra na diagonal. Então, até tem um testemunho que eram 2 árvores que tinham no terreno, que eu fui cortando a terra e deixei elas do lado para transplantá-las depois. Ficou tipo 2 morros de 4,5 metros com a árvore em cima. Bom, então, resumo, depois disso, a quantidade de terra que sobrou foi um absurdo. E eu pensei assim, nossa, mas o que eu vou fazer com essa terra? Bota fora longe, vai ficar um absurdo, caríssimo, inviável. Então, eu dei uma rodada na fazenda e tal, arrumei uma área para fazer uma aterro e criei um estacionamento grande, assim, que cabia uns 100 carros mais ou menos, e ainda sobrou terra. Então, como tinha um lago no meio e talude para os 2 lados desse lago, eu resolvi criar ondulações aleatórias dos 2 lados desse lago. Então eu chegava assim pro meu encarregado e falava assim, vocês põem assim, tipo 20 caminhões de terra aqui, põe 7 ali, 12 lá e 35 ali, enfim, e vai fazendo. Então eu fui fazendo isso, tá? Fui criando esses montes, começando a criar a topografia, depois pedi uma máquina para pentear esses montes de terras que foram colocados e suavizando assim, o máximo possível, tentando zerar assim, com a topografia que ficou, para ficar uma coisa bem natural. Então eu consegui resolver. Aí uma coisa interessante foi que tinha todo dia à tarde as máquinas paravam num determinado lugar para passar a noite todas juntas ali, guardadinhas, como se fosse tipo um estacionamento de máquina. E eu vendo aquilo, todo dia as máquinas paradas naquele mesmo lugar, me deu uma luz, assim, uma luz divina que baixou. Eu falei, olha, vou fazer uma praça ali. Ali é um lugar bacana, tipo um mirante, debruçado no lago, com uma vista fantástica. E como ia ter um casamento lá, no fim desse ano, no fim do ano passado, no final do jardim, eu falei, então ali vai ser a praça e eu vou trabalhar nisso. Então eu criei essa praça, ela deve ter uns 1.000 metros quadrados mais ou menos. Eu criei ela toda de pedra rejuntada, com a própria pedra, lajões de pedra rejuntado com o caquinho dela no meio. E depois eu criei uma outra praça um pouco abaixo, porque como ia ter a festa, essa praça ia ser a parte da cerimônia, a parte do altar. E o outro plano abaixo que seria o lugar da festa, que também já ficaria tudo em caráter definitivo depois. A praça ficaria em definitivo e esse platô também em caráter definitivo, porque se o cliente quisesse fazer outros eventos lá, ela já teria o recurso. Bom, resumindo, foi curiosamente pelo fato das máquinas estarem estacionadas naquele lugar que me deu a ideia, que veio a ideia de fazer essa praça aqui com o paisagismo e o traçado e os caminhos chegando e saindo por ela, ficou uma coisa sensacional, espetacular. Como eu tive que mudar muita topografia, e eu mudei mesmo e fiz essas ondulações todas, eu trabalhei de improviso, assim, total, assim, do meio da obra para frente, esqueci tudo que eu tinha feito, entendeu? E até as plantas mesmo que eu tinha programado, eu fui mudando porque foram acontecendo situações diferenciadas, aí tinham situações que eu tinha que priorizar e com aquela quantidade de ondulação eu tinha que valorizar de alguma forma. Eu criei os caminhos passando entre as ondulações pelas partes planas, ficou bem interessante. E então, às vezes, as plantas chegam em ótima qualidade e você tem um insight de que aquilo ali, num volume maior, poderia valorizar mais o seu projeto. Então, você acaba direcionando o seu conceito
para o que você está recebendo naquele momento, entendeu? Cada um tem um conceito, tem uma maneira de pensar sobre isso. Eu sou da maneira que eu penso que a união faz a força, no sentido que gosto de colocar bastantes espécies da mesma variedade, agrupadas, de forma que crie uma densidade delas mais expressiva e que, obviamente, fica com um aspecto mais agressivo no sentido de mais denso, mais perceptível e mais volumoso, né? Eu quero falar também sobre intuição, e como eu já tenho assim 30 e tantos anos de mercado, com 18, 19 anos eu já estava fazendo paisagismo. Naquela época a gente nem fazia projeto praticamente, era tudo na base do orçamento e desenhozinho assim, croquisinho, enfim, e a gente fazia de improviso tudo. E como? O que é o improviso? O improviso é uma adequação que você faz no momento, é uma coisa que é necessária, é uma percepção que você tem, que você não enxergou no projeto e que na hora veio aquela luz e te deu essa ideia que você tem que colocar em prática. Obviamente que muitas vezes você tem que pedir autorização para o cliente para fazer uma alteração, hoje em dia principalmente. Os meus clientes, geralmente eles me dão um pouco de carta branca. O que eu faço, eles não questionam, não, sabe? Então, eu fico mais à vontade. Mas tem pessoas que podem te criar problema falando assim, mas você saiu do que você programou. Eu quero exatamente o que foi programado. E ele tem razão. Mas isso é uma questão de lastro, né? Se você tem esse lastro de poder fazer isso sem ter que prestar conta, ótimo, mas isso aí também não é o tempo e a experiência que vai te dar essa ferramenta. Então se você perceber, você deduzir, você concluir. É uma coisa que você não precisa de projeto, é uma coisa que você vai resolver ali na hora e que você tem certeza que vai ficar melhor. Bom, quando a gente está fazendo um projeto para o cliente, a gente apresenta. Geralmente as pessoas não conseguem enxergar o projeto de paisagismo, não sabem como vai ficar porque é subjetivo, e é mesmo. Assim, não é igual a arquitetura, que a coisa projetada é aquilo ali, igual a engenharia, são ciências mais exatas. O paisagismo é bem mais dinâmico. Então, às vezes a pessoa surpreende para melhor ou para pior. Às vezes um desenho muito bem feito pode desenganar o resultado para o cliente e às vezes pode surpreender. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que alguns clientes delegam totalmente, assim, não querem saber de nada, não dão palpite. Tem obras que eu fiz que o cliente não pediu nada e deixou fazer 100% do meu jeito. Ótimo. Resultado espetacular, fiz como se fosse para mim mesmo. Obviamente que pensando na família deles, tivesse que fazer algumas adequações, mas assim, fiz solto, entendeu? É uma coisa muito bacana. Em outros casos, tem clientes que dão muito palpite e que chegam até a te incomodar um pouco, mas você tem que ter um jogo de cintura, claro, você é um profissional, e paciência, né, principalmente, para poder contornar as situações. Porque quando a situação não te agrada, que um cliente pede alguma coisa que não me agrada, por exemplo, eu vou convencê-lo de todas as formas que aquilo que ele está querendo não vai ficar bom e eu vou dar um jeito e quase em 100% dos casos eu consigo convencer. E tem os outros clientes que participam e que ajudam. Então, às vezes eu tenho jardins a 4 mãos, a 6 mãos, a 8 mãos, assim, tipo, arquiteto ajudando, dando palpite interessante, proprietário, casal, por exemplo, que se envolvem com o serviço, que gostam do jardim. Cada um se inspira como pode, e acho que a grande maioria dos paisagistas se inspira na própria natureza, no que ela oferece. Eu me inspiro, por exemplo, na vida, assim, no que eu vivi até hoje, nos resultados que eu obtive das plantas, e uma coisa que me emociona muito é voltar num jardim,
que eu fiz há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos e ver que foi feita uma estrutura durável e que aquela coisa vai durar muito tempo. Então, e que o cliente está super satisfeito. Então, isso aí não tem preço, entendeu? Mas o que me inspira também são as plantas, o local, o clima. Então, tudo são variantes que você tem que entender para poder fazer o leque das plantas que você vai utilizar. Então, na hora de fazer o projeto, eu tento sair fora do que está sendo usual. Ou seja, do que as pessoas estão usando em quantidade, eu estou indo para o outro lado. Então, eu estou buscando sempre resgatar algumas plantas que foram esquecidas pelo tempo. Muita gente faz isso. O próprio Marcelo Faisal, que eu vi a palestra dele, ele estava falando das samambaias, e a palestra do Marcelo, sensacional. Então, eu tento isso, resgatar umas dracenas antigas e espada de São Jorge e eufórbias e caracasana, igual eu fiz na Casa Cor 2013 com o Roberto Migoto. Então é isso, eu me inspiro assim, quando eu vou fazer um projeto, o que eu faço? Eu primeiro faço uma lista de planta, assim, umas 50 plantas, por exemplo, entre árvores, palmeiras, arbustos, herbáceas, forrações variadas e gramíneas, etc. E coloco do meu lado. E vou projetando e vou, tipo, riscando assim, as que eu já usei e vou dando uma certa diversidade no jardim dessa forma. Mas o que eu gosto quando eu vou visitar algum viveiro, eu visito muitos viveiros e tem um olhar diferenciado. Então, às vezes, algumas plantas que estão perdidas no meio de um nada, lá esquecidas dentro do viveiro, eu acho que tem potencial, eu resgato elas imediatamente e já coloco no meu próximo projeto. E assim eu vou fazendo, entendeu? E isso vai me dando um diferencial. Vai me dando um diferencial porque, aliado com a experiência, com o conhecimento de planta, que eu tenho muito, e conhecendo profundamente como elas vão reagir ao passar do tempo, porque isso é uma coisa que o paisagista tem que saber demais, como a planta vai ficar depois de adulta, o que ela vai formar, qual o volume que ela vai ter, isso é muito importante. Então, a gente já consegue enxergar bem na frente, entendeu? Então, isso faz que a gente dê um pulo na frente às vezes, entendeu? Voltando ao assunto da ação do tempo no paisagismo, a gente fica envolvido uma vida com os trabalhos e não para nunca. Então, por exemplo, são tantos trabalhos que eu já fiz em tantos lugares que eu nem consigo mais lembrar assim, de nada. Às vezes eu passo em frente de uma casa ou de um jardim meu, eu falo, nossa, que dali foi eu que fiz, que eu já nem lembro, e muitas vezes eu nem lembro o nome do cliente. Mas é como se eu tivesse assim, estado lá semana passada. E então é uma relação que você tem com essas obras que te levam para a vida inteira e com os clientes também. Eu acho que eu tenho, sei lá, um percentual de 90% mais ou menos de clientes satisfeitos, talvez uns 7% de alguns conformados e, sei lá, alguns poucos míseros aí que não gostaram, entendeu? Então, isso é uma estatística bem interessante também. Então, você vai criando uma colmeia de jardins, de clientes, de amigos que nunca vão estar alijados para sempre, entendeu? Então, isso é uma coisa muito legal, porque você vai podendo revisitar, você vai poder rever os seus acertos e os seus erros. Então você tem que aprender muito com isso, mais com os erros, porque os acertos já estão claros ali que ficaram bons. Né? Então, por exemplo, um jardim que eu faço há 3 meses, eu volto hoje, eu já vou criticar os meus erros, entendeu? Eu já estou com a cabeça avançada em relação a 3 meses atrás. Então, dinamismo faz parte do processo criativo.
Obviamente que você, quando entrega o jardim para o cliente, ao longo dos anos, fica 10 anos depois, você não pode também achar que o cliente não mexeu no jardim, que ele não chamou alguém, que ele não fez alguma adequação que normal que tenha sido feita. Então você tem que conviver bem com isso e, se precisar, se você puder, tiver liberdade com o cliente, você pode fazer algumas críticas construtivas, falar, olha, aquilo ali não ficou bom, se você pudesse fazer aquilo ali dessa forma e tal, para melhorar o que foi feito, ok, aí você ajuda, entendeu? A crítica construtiva eu acho que nunca é ofensiva. Eu vou falar um pouco sobre o lançamento do meu livro, do meu segundo livro, que vai ser lançado agora em outubro. Ele é um livro complexo, gigante, ele vai ser o maior livro de um paisagista individual do mundo e ele vai ter 360 páginas. Então esse livro, ele é interessante porque ele não é muito didático, tá? Ele é um livro mais de arte mesmo, de fotografia, mas ele tem uns depoimentos de alguns clientes que contam verdadeiras histórias, assim, de como é que foi compartilhar comigo esse período todo. Por exemplo, tem uma obra aí, que é o Ara Sahara, que são 60 páginas, que tem simplesmente 25 anos que eu convivo com o cliente, entendeu? Então, ele fez um depoimento emocionante, assim, de uma forma até lúdica, vamos dizer assim, contando a história desde o primeiro dia que a gente se conheceu, e do envolvimento, do que eles achavam de mim e tal, e como é que a gente foi se envolvendo, e que de repente eles adoraram paisagismo, começaram a amar paisagismo. Então as reuniões, eles não deixavam que as reuniões acabassem, sempre estavam marcando reunião para a gente ficar conversando, tomar cerveja, tomar vinho, então nunca deixava para resolver naquela reunião, deixava para resolver na seguinte, para continuar tomando vinho, tomando cerveja, conversando, e muito interessante. Isso está no livro, tem outros depoimentos emocionantes também, de outros clientes. Então, você vê que cria-se um laço de amizade e de profissionalismo muito interessante, muito bonito entre a gente, entendeu? Entre os clientes, os paisagistas e tal. E eu, realmente, esse livro, eu me emociono toda hora que eu vejo e eu espero que vocês gostem também. Vou mandar um convite também depois para todos. Ele vai ser lançado 3 de outubro em São Paulo, vai ser na loja da B&B, 17 de outubro lá no Mercado Grano em Belo Horizonte e dia 24 de outubro no Shopping Casa Parque em Brasília. Espero vocês numa dessas cidades aí para a gente poder fazer um brinde a isso.